Fala, galera que vai fazer o concurso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e o objetivo hoje é estar trabalhando com vocês questões exclusivas da banca PR4, a banca da própria universidade. Então, vem comigo, galera. A gente vai focar nas questões acerca das planilhas eletrônicas. É o tema dessa maratona, beleza? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da PR4, que não é uma banca boba. Observem que o conteúdo programático aborda planilhas tanto no Microsoft Office, que é o Excel, quanto no LibreOffice, que traz para a gente o Calc, uma alternativa baseada em software livre, que pode ser obtida gratuitamente. Vamos lá, galera. A sintaxe do Excel e do Calc é equivalente. A interface, no que tange aos conhecimentos básicos acerca das planilhas, também é equivalente. Por exemplo, nessa questão, célula é um assunto transversal. Tanto o Excel quanto o Calc possuem planilhas, folhas de planilha. E essa folha de planilha, ela tem linhas e colunas. O que a gente já precisa se atentar? Aos limites. Então, vamos lembrar que no Excel a gente tem 1.048.576 linhas. Saibam que a planilha ela tem uma quantidade de linhas e colunas limitada. O Calc vai ter a mesma quantidade de linhas. Esse número, que pode parecer estranho para vocês, nada mais é do que 1024 vezes 1024. É o conceito do mega binário, né? 1.048.576. Então, numa questão de prova, se você ficar com dúvida, multiplica 1024 por 1024 que você acha esse número. E a quantidade de colunas? Bom, no Excel a gente tem 16.384 colunas. E no Calc, apenas 1.024 colunas. O examinador, normalmente, ele cobra qual a última coluna do Excel, qual a última coluna do Calc. Aí você tem que saber que os limites vão ser de A até X fudeu. É o limite do Excel. Como é que é? As colunas elas são intituladas por letras. Então você tem que entender que o alfabeto ele tem 26 letras. Logo, a gente vai ter coluna A, coluna B, e assim vai até a coluna Z. Depois da coluna Z, ele começa AA, AB, AC, e assim vai até a Z. Depois do AZ vem o quê? BA, BB, BC, e assim vai até XFD, X-fudeu. Recentemente, no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, veio uma questão perguntando qual a célula que precedia a A, ou qual a célula que sucedia a Z. Bom, galera, a 26ª coluna é a Z, a 27ª vai ser a A. Antes do AA vem quem? Vem Z. Depois do AZ vem quem? BA. Então, esse endereçamento é importante. Como a quantidade de colunas no Calc é reduzida, você vai lembrar que essa combinação vai até Ai meu Jesus, AMJ. Então, os mnemônicos são X fudeu e Ai meu Jesus. Legal? Se alguém perguntar qual é a última coluna do Excel, aí tu pensa assim, X, fudeu, XFD. Qual a última coluna do Calc? Ai meu Jesus, AMJ. E lembrando, depois do Z vem a A, B, AC e assim vai, né, combinando essas letras até chegar aos limites. Beleza. A interseção dessas letras da coluna com o número das linhas forma o que a gente chama de célula. Então, vamos entrar no Excel rapidamente. Esse é um assunto relativamente fácil. Você não pode perder um ponto envolvendo endereçamento de forma alguma, né? Lembrando que a gente pode chamar esse endereçamento de referência, ok? A referência de uma célula, ela pode ser digitada, por exemplo, aqui na caixa de nome. Se eu colocar AZ1, ele já me direcionou automaticamente para AZ1. Observem, ó, a última linha
e a última coluna. Cada célulazinha possui um endereço representado pela letra da coluna, seguido do número da linha. Ok? Então, voltando para a questão. O que é uma célula? É uma linha? Não. É um arquivo criado no Excel? Arquivo criado no Excel a gente chama de pasta de trabalho. Quando você entra no Excel, nas versões atuais, ele automaticamente cria uma planilha. Eu posso adicionar planilhas conforme a minha necessidade. E o arquivo do Excel é chamado de pasta. A pasta contém folhas de planilha. Beleza? Então, arquivos do Excel são chamados de pasta de trabalho. A célula não é a planilha é a folha. É a folha de planilha. O que é a célula? É a interseção da linha e da coluna, representada pelo número da letra, representado pela letra da coluna, seguido do número da linha. Letra da coluna, seguido do número da linha. Ainda numa questão de prova, o examinador pode querer confundir vocês perguntando qual o endereço da célula que está na terceira linha da quarta coluna. Fala rápido. Terceira linha da quarta coluna. Fala rápido. É lógico que vai ser D3. Mas vai ter aquele carinha que vai se confundir, vai falar C4. Que droga. É D3, pô. Porque terceira linha da quarta coluna. O examinador, ele coloca linha em coluna. Você tem que automaticamente passar para coluna e linha. Terceira linha da quarta coluna. Quarta coluna, coluna D. Terceira linha, linha 3. Então, o endereço vai ser D3. Ai, confuso. Ah, meu filho, se esforça. Você não quer a vaga? Vai ter que se esforçar. E fazer muitas questões para perceber como o assunto pode ser abordado. Vamos lá, pessoal. Gabarito, então, da primeira questão. Letra D de delta. Vamos para a próxima. Considere o seguinte trecho de uma planilha gerada no Excel 2010 em português. Observem que essa fórmula, iniciada pelo sinal de igual, ela tem diferentes tipos de referência e funções. Bom, vamos começar falando dos diferentes tipos de referência. A gente tem referência relativa, absoluta e mista. Conceitualmente, a diferença relativa é aquela que não tem cifrão. Então, C2 aqui é uma referência relativa. Essa aqui a gente pode chamar de relativa. A célula que está com cifrão, o cifrão serve para fixar, para congelar uma referência. Então, o cifrão na frente do A faz com que, ao ser copiada, essa fórmula, esse endereço não seja ajustado. O cifrão na frente do 2 faz com que o número da linha não seja ajustado. Não estou entendendo. Quando eu copio uma fórmula para baixo, por exemplo, se eu tenho aqui, vou colocar um exemplo bem fácil, só para ilustrar. Eu tenho 5, 7, 2, 3, 4, 6. Se eu colocar A1 mais B1, 5 mais 7 vai dar 12. Ele vai exibir 12. Se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V para baixo, essa fórmula, se eu copiar essa fórmula para baixo pela alça de preenchimento, automaticamente ela vai virar A2 mais B2, A3 mais B3. Quando eu copio para baixo, o número da linha aumenta. Isso é um ajuste. Então, a gente pode afirmar que uma célula, quando ela é copiada, ela tende a ser ajustada. E você vai ter que compreender esse ajuste. Desceu, o número aumenta. Subiu, o número diminui. Andou para a direita, a letra aumenta. Andou para a esquerda, a letra diminui. Se a gente coloca o cifrão, a gente congela aquela referência. Então, ainda ilustrando esse problema, A1 mais B1 vai dar 12, A2 mais B2 vai dar 5 e 10. Se porventura eu alterar essa fórmula colocando A cifrão 1, o que vai acontecer? Todas as células copiadas vão necessariamente ter o quê? A cifrão 1. A cifrão 1, porque eu congelei 1.
Aí esse número 1 não pode sofrer variação. Observem que ao copiar uma fórmula com uma referência congelada, os resultados vão ser diferentes. Ó, 5 mais 7, 12. Depois vou ter 5 mais 3, 8. 5 mais 6, 11. Então, você tem que perceber que o cifrão, ele congela uma referência. Ele congela a referência imediatamente à direita. Ainda nesse raciocínio, se eu tenho aqui, ó, cifrão A1 mais B cifrão 2. Esse não é um bom exemplo, né? Cifrão C3 mais B cifrão 2. Legal. Vamos lá. Peguei essa fórmula. Se eu copiar para cima, vai ficar cifrão C2, porque diminui o número para cima, mais B, que não mudou a coluna, cifrão 2, que está congelado. Se eu copiar para baixo, cifrão C4, porque o 2 não está congelado, ele só congelou o C, mais B cifrão 2. Se eu copiar para a direita, cifrão C não vai mudar, o 3 também não vai mudar, porque eu estou na mesma linha. Agora esse B que está solto vai virar C, e o cifrão 2 vai congelar a linha 2. Ah, professor, está muito confuso. Ah, então demonstra que você tem que estudar esse assunto. Se você está tendo dificuldade em compreender esse tema da maratona, é um indício que você tem que se preparar buscando esse assunto no curso teórico. É verdade. Porque o objetivo da maratona é trabalhar questões de uma forma intensa nessa 1 hora de aula que a gente vai ter hoje. E com as questões da banca, a gente identifica a necessidade de conhecer o assunto. Eu não vou ter como esgotar todos os itens acerca das planilhas eletrônicas, mas eu preciso que você perceba a dificuldade. Se tem dificuldade, é uma coisa que você vai ter que trabalhar. Dá tempo. Então, voltando. Como é que vai ficar aqui? Cifrão C3 mais A cifrão 2. Bom, tentei lembrar o assunto. Agora vamos resolver a questão. Ele traz essa fórmula com uma referência absoluta, que é o que a gente chama quando a célula está totalmente congelada. As referências elas podem ser relativas, absolutas ou mistas. Quando que uma referência é mista? Quando ela congela um e não congela o outro. Né? Se eu congelar o 2 ou se eu congelar o A apenas, eu tenho uma referência mista. Então, nesse caso, se eu tivesse que classificar, eu tenho uma referência absoluta, uma referência relativa e uma função. Dentro dessa função, o sinal de 2 pontos representa um intervalo. B2 até B7 está congelado. Agora, outra coisa que chama atenção nessa questão, que pode vir a confundir, é esse Azinho no final. Galera, existe função média, existe função média A. Existe função mínimo, existe função mínimo A. Existe função máximo, existe função máximo A. O que muda quando a gente coloca um Azinho? A que mais impacta numa questão de prova é a média. Então, vamos observar. Abrir uma planilha. Vou aumentar o zoom. Vou colocar aqui 7, 3, 5 e batata. Se eu calcular a média de A1 até B2, a gente tem 3 números e uma célula escrito batata. Essa célula escrito batata, no cálculo da média, ela vai ser ignorada. E não vai dar erro. Ele vai somar as 3 células e dividir por 3. 7 mais 3, 10, mais 5, 15, dividido por 3, 5. Se eu colocar a função média A, olha a teoria. Retorna a média aritmética dos argumentos, avaliando o texto
e falso em argumentos como 0, verdadeiro, é avaliado como 1. Os argumentos podem ser números, nomes, matrizes ou referência. Gente, se eu colocar média A, o que acontece aí é o seguinte. A célula que contém texto vai entrar na contagem. Ela vai entrar na contagem. Então, quando eu mandar calcular a média A de A1 até B2, ele vai pegar 15, ao invés de dividir por 3, ele vai dividir por 4. E aí vai dar 3,75. Então, a ideia do Azinho no final é não ignorar as células de texto. Quando a gente usa a função mínimo A, deixa eu colocar com acento aqui para ele poder puxar, retorna o valor contido em um conjunto de valores e não ignora valores lógicos e texto. O mesmo vai acontecer com máximo A. Agora, nessa tabela, na prática, tanto faz colocar mínimo, mínimo A, máximo, máximo A. Recentemente, a gente teve prova da Polícia Penal de Minas, cuja banca foi Selecom, que também colocou uma função lá mínimo A, máximo A, e era a resposta da prova. Teve gente que não conhecia esse Azinho no final e achou que aquele item estava errado, descartando logo de início. E aí perdeu um ponto. Podia até trabalhar com a eliminação, os itens da questão. Mas, justamente por eliminação, você tinha que inferir que a resposta levava ao mínimo A. Então, conheçam, né? Existe média A. Existe mínimo A. Existe máximo A. Não é um erro de sintaxe. Legal. Agora, o que ele está querendo? Né? Vamos resolver a questão. Vamos resolver. Ele está dizendo que o conteúdo da célula D2 foi copiado até D7, usando o Ctrl C e depois teclando Enter, né, para poder colar. O Enter no Excel cola. Olha que interessante. Se eu pegar uma fórmula ou uma palavra, der um Ctrl C, aonde eu quiser colar, é só dar Enter. Ok? O Enter cola no Excel. Então, o que ele fez? Ele copiou e colou essa fórmula até o D7. Como é que vai ficar essa fórmula? Aqui ele já está mostrando que o primeiro resultado é 35. Então, ele não quer saber do D2, ele quer do D3 em diante. Eu tinha que ignorar esse 35. Quando ele copiar para baixo, vai ficar A cifrão 2, perdão, o cifrão A, cifrão 2, onde tem que cifrão, não posso nem perder tempo, né? Cifrão A, cifrão 2, mais C3, aqui é que sofreu variação, mais o máximo A de B2, de cifrão B2, a cifrão B, cifrão 2, até cifrão B, cifrão 7. Veja que A2 é uma referência absoluta. Então, A2 é 23. Sempre vai ficar 23. O que vai variar? O C3, que hora vai ser C4, C5, C6, C7. 23 mais C3, mais esse intervalo aqui está congelado, de B2 até B7. O máximo de B2 até B7 é 6. Né? O maior número desse intervalo é 6. E o fato de ter máximo A não faz diferença nesse intervalo, porque ele só tem números. Então, o maior número aqui é 6. Então, vai ficar B3 mais C3 mais 6. Como C3 aqui é 18, 23 mais 18 mais 6. 23 mais 6 sempre vai dar 29. Então, sempre vai ser 29 mais o número da letra, o número contido nas células da coluna C. 29 mais 18, 29, 39, 47. Quando eu achei 47, já acabou a questão. Gabarito letra A. Voltando, 17 vai dar 46, o 19 vai dar 48. São números adjacentes, fica fácil de fazer a conta, né? O 16 vai dar 45
E o 12? 29 mais 12, 39, 41. Então ficou 47, 46, 48, 45, 41. Gabarito, letra E. Parecia uma questão muito trabalhosa, mas o fato dele ter colocado referências absolutas fez com que a questão ficasse relativamente mais fácil. Não entendi. Ô, meu filho, A2 nunca vai mudar. A2 sempre vai ser 23. O máximo de B2 até B7 sempre vai ser 6. Então vai ser B2 mais 23 mais C2 mais 6. Quando variar para baixo, a única coisa que vai mudar vai ser o C2, C3, C4, C5, C6, mas sempre ele vai somar com 23 e 6, então ele sempre vai somar 29. É sempre 29 mais esse númerozinho que está aparecendo. 29 mais 6, 35. 29 mais 18, 29 mais 18, 47. Achei o número contido na célula D3, já consigo matar a questão porque todos os primeiros números são diferentes. Então, era suficiente achar o primeiro número para marcar o gabarito aí, letra E. Vamos que vamos! Questão de 2015. Em uma planilha editada no Excel, temos nas células F4, F5, F6 e F7 valores que representam a quantidade de venda de um determinado produto nos 4 primeiros meses do ano de 2014. Quando a gente pega uma fórmula, a primeira coisa que a gente vai observar é que toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Sabendo disso, a letra A tem erro de sintaxe, a letra C tem erro de sintaxe. A dúvida vai ficar entre B, D e E. Não tem como representar uma fórmula somente com intervalo. Sempre que eu trabalho com intervalo, eu tenho que ter o nome de uma função. Então, aqui eu tenho argumentos inválidos, sintaxes inválidas. A única alternativa correta é a letra B. A única alternativa possível é a letra B. As outras dão erro. Repete. Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Eu posso ter operadores ou funções. F4 mais F5 mais F6 mais F7 é a mesma coisa que a soma de F4 até F7. Mas para eu usar o dois pontos como um até, eu tenho que colocar o nome da função. Não existe um intervalo fora de uma função numa fórmula. Todo intervalo é o argumento de uma função. Então eu tenho que trazer um nome, uma palavra reservada, soma, mínimo, máximo, média, para que aquilo tenha contexto, relevância, propósito. Caso contrário, é uma sintaxe inválida. Então, gabarito da questão é o quê? Letra B de bravo. Vamos para a próxima? Vamos. Usando o LibreOffice, aí a gente vai ter a premissa de que o comportamento do Office do LibreOffice, ele tende a ser equivalente. Há exceções? Sim, que inclusive são abordadas no vídeo de cálculo do nosso curso, aqui do Estratégia. Mas, via de regra, os operadores matemáticos são equivalentes, a prioridade desses operadores idem segue a matemática, as funções têm sintaxe equivalente. Então, o Calc é uma alternativa livre ao Excel. Vamos ver. Usando o LibreOffice Calc, um servidor da UFRJ pretende aplicar uma formatação de uma única vez nas células C4, F8 e G3. Qual o problema aqui? Essas células não são adjacentes. C4, F8 e G3 são células de linhas e colunas diferentes. Vejam, se eu quiser aplicar uma mesma formatação em células adjacentes, eu posso clicar e arrastar. Mas quando eu tento colocar a formatação em células diferentes, à medida que eu clico, ele tira a seleção anterior. Para que eu possa preservar essa seleção, eu tenho que usar o auxílio da tecla Ctrl. Com a tecla Ctrl, eu consigo realizar seleções não adjacentes, seleções aleatórias. O Shift estende uma seleção. Ó.
O Shift é para selecionar um intervalo. Cliquei no primeiro, apertei Shift, cliquei no último. Ele seleciona um intervalo, que pode ser um intervalo de linha, de coluna ou de matriz. Então, o Shift é para estender a seleção. Estende a seleção. Isso se aplica ao Windows, se aplica ao Word. Né? O Shift estende a seleção. Ele vai pegar o quê? Um intervalo. O Ctrl vai ser o gabarito para seleção aleatória. Seleção não adjacente. Seleção aleatória. Vamos ver como é que o examinador chama essa seleção aí. Ó. Para aplicar a formatação desejada, esse servidor precisa selecionar as referidas células que não estão dispostas de forma contínua. Não são contíguas. Indique a alternativa que contém a tecla que ele deverá manter pressionada e em seguida clicar com o botão esquerdo do mouse para selecionar. O gabarito então vai ser o que? Letra D de delta. Próxima! Vamos embora. A planilha a seguir foi criada no Calc, e aí tanto faz Excel ou Calc. As setas exibidas em cada célula da linha 2 representam o uso de um recurso. Essas setinhas aqui, ó, representam um recurso chamado filtro ou autofiltro. O autofiltro é representado por um ícone de um funil. E o objetivo é permitir que você visualize subconjuntos. Aqui nessa tabela, a gente não tem um filtro aplicado. A gente poderia estabelecer um filtro para visualizar apenas os aprovados. Observem que aí tem todos os tipos de nota. Mas eu posso estabelecer um critério para visualizar somente os que tiraram nota acima de 6, somente os que tiraram nota abaixo de 6. E assim eu poderia distinguir os aprovados dos reprovados. Ele não vai apagar, mas ele vai ocultar as linhas que não atendem a determinado critério. E ao invés de setinha, se a gente tivesse um filtro, o símbolo ia mostrar um funil, indicando que o filtro está naquela coluna. Repete? Claro, vamos ver. Vamos lá, inserir uma planilha. Imaginem aqui, ó. Eu tenho nome e cargo. Aí eu tenho Renato, Adriana, Bruno, Renan e Felipe. Renato, docente. Adriana, TAI. Bruno, assistente. Renan, docente. Felipe, TAI. Aí eu posso selecionar essa tabela, clicar, por exemplo, em filtro ou autofiltro, apareceram as setinhas. Aí eu quero visualizar só os docentes. Então eu vou marcar só os docentes. Ó. Observem que do 2 pulou para o 5. Ele ocultou as linhas 3 e 4. Elas continuam lá nos seus respectivos locais, mas elas não estão aparecendo porque foi aplicado um filtro. E o filtro está aqui na coluna B. Olha o ícone de funil. Se eu quiser, eu seleciono tudo novamente, ou então removo o filtro. E aí as linhas que estavam ocultas aparecem. O recurso é chamado de autofiltro. Coloca aí o gabarito letra A. Para que serve a validação? Validação restringe a entrada de dados. Restringe a entrada de dados. Por exemplo, se eu tiver aqui sexo, sexo é diferente de gênero. Né? A gente pode ter um sexo biológico diferente de um gênero. Então, o sexo, por ser biológico, ele só vai poder ser masculino ou feminino. Logo, eu posso clicar lá na guia dados, validação de dados. Olha que bacana. Qualquer valor? Não. Eu posso criar uma lista. O valor só pode ser masculino ou feminino. Aí, sexo, masculino ou feminino.
sexo masculino ou feminino. Agora, na hipótese de gênero, aí a gente poderia ter várias alternativas. E essas alternativas eu poderia colocar em uma outra lista. Poderia criar uma outra lista. Ok? Para aparecer essa setinha com as opções, eu criei um recurso de quê? Validação. Uma outra coisa que eu poderia colocar era idade. Gente, idade, eu posso criar uma regra de validação para estabelecer que idade tem que ser um número inteiro, porque eu não posso ter casa decimal na idade. E eu posso colocar uma faixa de valores. Um número inteiro dentre 18, serviço público, 18 e 75. Não pode ter 80. Não pode estar fora. Não pode ter 21. 21 pode, não pode ter 2. Não, 2 não pode, 21 pode. Aí eu estou usando o quê? Validação. O objetivo da validação é restringir a entrada de dados. Só vai poder entrar aquilo que for válido. Então ela vai criticar a entrada de dados no teclado, na digitação, correto? Somente na digitação. Ele não implica, não valida a importação ou a cópia de dados. Ele só critica a digitação. Essa é uma ressalva que cai bastante na FGV. Subtotais não tem a ver. Classificar. O que é classificar? Colocar em ordem crescente ou decrescente. E aí a gente poderia classificar essa planilha pela média, pelo nome. Veja que ela não está classificada pelo nome, porque tem CFA, né? Kátia, Fernando e Armando, não está em ordem crescente, nem decrescente. E pelas notas, está em ordem crescente pela média, olha lá, 4,5 até 9,1. Eu constato que a classificação é crescente, de A a Z, pela coluna da média. O botão de classificação crescente é de A a Z. O botão de classificação decrescente é de Z a A. Beleza? Vamos para a próxima. Bora. Lembrando que todas as questões são exclusivamente da PR4. A imagem abaixo representa a parte de uma planilha criada por um professor usando Excel 2007 para controlar as notas de sua disciplina. Ele pretende exibir na célula F7 a maior média entre os 4 alunos exibidos na planilha. Considere as alternativas a seguir e assinale aquela que o professor deverá utilizar para obter o resultado. Premissa. Todas as fórmulas devem começar com sinal de igual. Já eliminei 2. Óbvio que se nenhuma tivesse sinal de igual, eu ia abstrair. Mas quando eu tenho umas com sinal de igual e outras sem o sinal de igual, é a primeira observação a ser feita. Agora, aí eu tenho máximo e maior. Existem essas duas funções? Sim. E qual é a pegadinha? Saber a diferença. Existem as duas funções. Vocês têm que saber a diferença. Maior média, não. A letra E não existe. De cara, eu já sei que a resposta é letra D. Mas eu vou ensinar. Vou lembrar. Vamos lá, vamos colocar aqui notas. Notas. 9. Opa. Deixa eu tirar aquela regra de validação para eu poder digitar. Limpar a validação. Limpar tudo. Ok. Então vou colocar aqui as notas. Notas aleatórias. 9, 6, 8, 4, 7. Legal. Se eu quiser saber quem tirou a maior nota. Maior nota.
Se eu quiser saber quem tirou a segunda maior nota e a penúltima nota. Vamos ver. Se eu quiser saber a maior nota, eu posso colocar aqui igual a máximo de C2 até C6. O máximo é o maior valor. Sempre. O máximo é o maior valor. Então, isso é relativamente tranquilo. Deixa eu excluir essa coluna. Agora, se eu quiser saber qual é a segunda maior nota, só usando a função maior. Para retornar a posição, segunda maior, terceiro maior, quarto maior, eu tenho que usar a função maior. Porque a máximo só retorna a maior de todas. Essa é a diferença. Na função maior, eu tenho que colocar um intervalo com 2 pontos. Tenho que colocar um ponto e vírgula e tenho que dizer qual é a posição que eu quero. O késimo maior. Se eu quero o segundo, eu vou colocar o número 2. Então, a segunda maior nota, ó, vai ser 8. E se eu quiser saber a penúltima nota? A última nota seria a menor de todas. A menor de todas seria o mínimo. Mas existe também a função menor. Aí eu vou colocar o quê? O intervalo. Aí eu quero a segunda menor nota. Então, número 2. Eu preciso que você entenda que a função máximo ela pode ser reescrita com a função maior. Mas para que isso funcione, a pessoa tem que colocar F3 até F6, ponto e vírgula 1. Aí elas ficariam equivalentes. Porque quando a gente coloca o ponto e vírgula 1, a gente está especificando o primeiro maior. E o primeiro é o máximo. Então essas funções elas são equivalentes. Quando eu não coloco o número, a função maior dá erro. Olha comigo. Ó. Se eu colocar aqui maior e colocar o intervalo, fechando parênteses, vai dar erro. A sintaxe ela obriga 2 argumentos. Tem que ter um intervalo e tem que dizer qual maior que você quer. Aí você tem que colocar ponto e vírgula 1. Aí beleza. Então eu poderia reescrever essa letra B se eu tivesse o número 1 no final. Que aí eu ia obter a maior média com a função maior. Maior e máximo, a função máximo pode ser substituída pela função maior. Desde que você coloque o número 1 no final. Agora, a função maior não pode ser substituída pelo máximo, porque se eu quiser o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, aí só usando a função maior, não tem outra opção. Beleza? Gabarito então dessa questão letra D, porque a letra B apresenta um erro de sintaxe. Vamos para a próxima. O seguinte trecho de uma planilha eletrônica foi construído utilizando o Excel 2010 em português. Ao se selecionar a célula B8, conforme mostrado pela figura, usar as teclas de atalho Ctrl C, selecionar em seguida a célula C8 e tecla Enter. O que vai acontecer, pessoal? Quando ele copiar de B8 para C8, ele está ajustando uma letra a mais. Então, aonde você vir que está congelado, não vai mudar. Só vai mudar aquilo que não está congelado. Vamos ver aqui. O que está congelado aqui? O B4. O B4 está congelado, que é o 20. E o B7 está congelado também, que é o 50. O resto vai ser ajustado. Qual vai ser o ajuste? Uma letrinha para direita, não é isso? Olha aí, ó. De B8 ele copiou para C8. Então andou uma casa para a direita. Vou reescrever essa fórmula. Igual a soma. Onde era B3 vai virar C3, ponto e vírgula. Cifrão B, cifrão 4. Que a gente já sabe que é 20. Ponto e vírgula. C5. Ponto e vírgula C6. Vezes 2.
ponto e vírgula, B7, que é 50, fechei parênteses, mais a média de B3, olha o ajuste, até B7. Então vamos lá. Quem é C3? C3 é 15. 15 com 20, com C5. Quem é C5? C5 é 35. Quem é C6? C6 é 45 vezes 2 dá 90, com 50. Então, esse primeiro trecho é essa soma. Mais a média de B3 até B7, a média da coluna B, de B3 até B7. Vamos ver aqui, ó. 50, 90, 120, 140, 150. Divididos por 1, 2, 3, 4, 5. 150 dividido por 5 dá 30. Então, essa média aqui deu 30. É só realizar a soma agora. Não entendi. A média de B3 até B7, média é a soma dividido pela quantidade. Dá 150 dividido por 5. Que é igual a 30. Então, ó, 15 com 20, 35, 70, 160, 210. Com mais 30, 240. 240 é o total, letra B de Bravo. Ok? Não pode dar mole aí, não pode se confundir, não pode dar mole. O gabarito aí, então, ficou como, gente? Letra B de Bravo. Beleza? Vamos para a próxima. De acordo com o BR Office precedeu o LibreOffice, gente. Então, vocês vão abstrair BR Office, LibreOffice. Ao clicar na opção Formatar Página, é aberta uma janela que contém várias abas. Assinale em qual delas temos acesso ao recurso Fator de Escala. Bom, como se trata do Calc, a gente pode inferir aí uma planilha. Mas essa questão ela não mede muito conhecimento, né, acerca de planilhas. Ela já é uma questão mais de decoreba mesmo, de caminho. Vamos lá. Formatar, entrei no Calc, formatar página. Dentro de formatar página, observem aí, em planilha, a gente tem aqui modo de escala, fator de escala. Aí eu posso reduzir ou aumentar a escala para impressão, ajustando a planilha ou as planilhas, as tabelas da planilha, dentro de uma página ou dentro de um determinado número de páginas. Essa é uma questão de decoreba, não tem muito jeito. Se vir uma questão dessa novamente na prova, aí você tem que deduzir, né? É muito difícil decorar todos os caminhos sem um histórico de questões que justifique, sem precedente e pós-edital. Então, é o tipo da questão que agora que caiu você decora, né? Mas não tem como prever outras questões envolvendo caminho, porque o custo-benefício não vai ser justificável, sendo bastante franco. Então, o gabarito aí é letra E. Perdão, letra D, né? Eu mostrei corretamente dentro de planilha e marquei errado. Então, letra D de delta. Formatar página era o caminho. A guia é a guia planilha, olha lá. Planilha, fator de escala. Vamos para a próxima. Sobre o Microsoft Excel no Office 2010, analise as seguintes afirmativas. Item 1. Permite importar dados de um arquivo XML? Galera, XML é um formato que tem sido bastante usado para importar e exportar dados entre sistemas web. Inclusive, é o padrão que é adotado nas notas fiscais eletrônicas atualmente. Qual é a vantagem do XML? Imagina, você tem uma empresa, você tem um sistema, aí você faz uma compra. Quando
o fornecedor emite a nota fiscal, você recebe um e-mail com aquele XML. Você sendo uma empresa com um sistema, quando receber aquele e-mail, aquele XML já é o input para cadastrar todos os dados da nota fiscal no sistema de forma automática, para os sistemas poderem trocar informações. Então, hoje, é comum as empresas terem sistemas de gestão de recursos. Talvez você já tenha ouvido falar em SAP, TOTOS, sistemas ERP. Aí quando você faz um cadastro de fornecedor, você cadastra os produtos, você começa a comprar e vender, seu estoque vai baixando, tem que adquirir mais material, o sistema já realiza uma cotação com os fornecedores, você fala, caramba, como é que meu sistema consegue conversar? XML é um formato para essa troca de informações. E o Office, de um modo geral, ele é compatível com o XML. Então o Excel vai poder importar dados de um XML, um banco de dados? Vai. A gente tem lá na guia dados do Excel a opção de obter dados externos. Olha comigo lá. Dados, obter dados. Aí eu posso obter dados de um banco de dados, do Access. Eu posso obter de diversas fontes. Ok? E o XML é compatível. Então, o item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu já vou eliminar o 2 e vou continuar. Permite validar dados digitados em uma célula? Validação. O que a validação faz? Restringe. Lembram? O sexo só pode ser masculino ou feminino. A idade só pode ser entre 18 e 75. Eu posso criar a regra de validação que eu quiser. E eu posso validar por datas? Posso. Determinar períodos para validação? Data de aniversário do fulano. Ela vai ter que estar lá, ó. Vamos lá. Validação. Qualquer valor? Não. Data. Eu posso estabelecer data de início e data de término. Aí a data digitada só vai poder estar dentro desse escopo. Então, o item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, eu já eliminei a letra A e a letra D. Na opção de desproteger planilha, é obrigatório o informe de uma senha. Gente, se o objetivo é desproteger... olha o que o examinador perguntou. É obrigatório o informe de uma senha? Se eu quero desproteger, se eu mesmo proteger, olha comigo, ó, vamos lá. Vou selecionar aqui e vou proteger. Vamos lá, na guia revisão, eu seleciono o intervalo e clico em proteger planilha. Observem que ele coloca aqui senha para desproteger. Se eu informar a senha para desproteger, aí, obviamente, para você desproteger, você vai ter que colocar a senha. Mas se eu proteger a célula, aí eu defino o que eu quero proteger. Eu quero proteger a célula, né? Vou colocar aqui um monte de restrições. Proteger a célula. Beleza. Mas eu não coloquei senha. Então, dei OK. Eu não consigo alterar esse conteúdo, porque ele está protegido. Mas se eu quiser desproteger, como eu não coloquei senha, é só clicar. Se eu tivesse colocado a senha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí ele ia me pedir para, na hora de desproteger, digitar a senha. Mas eu não sou obrigado a colocar a senha. Esse tipo de questão acaba deixando você bem naquele bico de sinuca, né? Se eu protejo com senha, eu sou obrigado a desproteger com senha. Mas a senha não é obrigatória para proteger. Eu posso usar o recurso sem senha. Então, quando ele coloca o texto é obrigatório, o obrigatório ficou errado. É por isso que o item 3 está falso. E aí o gabarito fica sendo o quê? Letra B de bravo. Galera, vamos para a próxima questão. Vamos embora. Na configuração padrão do Excel 2010, observa-se a seguinte planilha. Assinale a seguir o resultado da operação igual à soma de A3 até B4 vezes C1.
a soma de A3 até B4 vezes C1. A soma de A3 até B4 vai ser 8 mais 5, que é 13, com mais 3, 16, com mais 4, 20. Vezes C1, que é 2. Primeiro eu vou fazer a função. Achei 20 vezes 2, 40. Então o gabarito aqui é o que? Letra B de Bravo. E agora, mais uma questão. Agora, um pouquinho mais antiga. E a questão envolve funções. O conteúdo da célula B9, que é 7, é uma função. Considerando o valor exibido nessa célula, o que é 7? Podemos afirmar que a função digitada em B9 foi... Será que é o máximo de B2 até B8? Vamos ver aqui, ó. O máximo de B2 até B8 é 9. O mínimo é 1. A soma vai dar um número grande, né? 9 mais 2, 11, com mais 7, 18, 19, 25, 28, 32. A quantidade de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o gabarito é o quê? Letra D. Conte.num. Conte.num é uma função que retorna a quantidade de números. Ou seja, não vai contar texto, só vai contar se for número. No intervalo de B2 até B8 tem 7 números, por isso o gabarito é letra D. Esse ponto e vírgula no final, gente, é para mudar de linha aqui, né? Do A para o B, do C, são os itens. Esse ponto e vírgula não faz parte da fórmula. Assim como esse ponto no final também deve ser ignorado. Ok? A média seria a soma dividido pela quantidade. A média seria 32 dividido por 7. Que vai dar 4, alguma coisa. 28, 4,4. Ok? Então, o gabarito aí é o que? Letra D de delta. E agora, mais uma questão para a gente exercitar. Vamos embora. Considere que uma planilha do Excel, a célula C1 contém a seguinte fórmula. Está tudo congelado. Ó. Tudo congelado. Então, caso essa fórmula seja copiada, essa questão foi mole, hein? Essa foi um presente da prova da PR4. Quanto mais cifrão ele colocar, melhor. Porque você já sabe que quando copiar não vai ajustar. Caso essa fórmula seja copiada para a célula C2, ela está em C1. Se copiar para C2, a fórmula contida em C2 não vai mudar nada. Porque ela está toda congelada. Então, o gabarito é o quê? Letra C. Jamais ia aparecer sinal de maior assim do nada. O que você tinha que observar é que quando ele copia de C1 para C2, aumenta uma linha. Se não fosse cifrão, viraria 2 mais B2. Mas tem cifrão, então não vai mudar nada. Gabarito letra C. E agora a última questão da nossa maratona. Considere o uso do aplicativo Excel em que o conteúdo da célula 1 é 20 e a 2 é 30 e a 3 é 40. Para criar na célula 4 uma fórmula de realizar o somatório desses valores, eu não posso colocar mais um. Toda fórmula tem que ter o sinal de igual. Não vai ser conte, vai ser soma. Então, o gabarito é o que? Letra E. A soma de A1, e A2 e A3. Tanto faz eu colocar assim, ou reescrever como a soma de A1 até A3. Eu posso usar o ponto e vírgula, que é um E, que é o operador de união, ou eu posso usar o dois pontos, que é um até, para representar um intervalo. A gente lê o dois pontos como um até. Então, o gabarito aí é letra E. Ok? Galera, com isso a gente vai fechando essa revisão com questões da PR4. O universo de questões dessa banca é pequeno, então uma dica que eu posso passar para vocês com relação às questões de Excel. Esgotar as questões da PR4, pega questões da FGV. As questões da FGV são interessantes para o estudo da PR4. É o que a gente constata, né? É uma banca parecida. Quando a gente não tem um universo suficiente de questões para exercitar, a gente tem que procurar bancas parecidas. Então, pela correção das questões e a análise que eu faço, eu digo que as questões de planilhas eletrônicas da PR4 são parecidas com as questões de planilhas eletrônicas da Fundação Getúlio Vargas. É uma banca interessante para vocês exercitarem, beleza? Um grande abraço para todos
e até a nossa próxima maratona. Vamos que vamos, galera! Valeu!